É quando na oração a gente começa a sentir a sua presença, quando as lágrimas vêm, quando o coração fica em chama. Essa é a parte do extraordinário. Mas a nossa parte é o simples. É o simples, que às vezes, como tu disse, a gente quer enfeitar demais. Tá entendendo? A gente quer enfeitar demais, mas o processo ainda é simples. O resultado é, como diz o pastor Luciano Subirá, o processo é simples, o resultado é extraordinário. Zacarias, eu acho incrível essa fagulha de missão que tem dentro do nosso coração, que nos faz sonhar, né? Nos faz dizer assim, cara, eu preciso viver isso que Deus está colocando no meu coração. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que existe um preço. E eu não sabia, quando eu ouvi assim, os maiores pregadores do mundo dizendo assim, cara, para você ter unção e aquilo que você deseja em Deus, você tem que pagar um preço. Quando eu ouvi assim, você tem que pagar um preço, eu pensava assim, não, eu tenho que dar um dinheiro, onde é que compra? Porque às vezes a gente, na imaturidade que a gente tem, a gente pensa que é algo físico, é algo que a gente sabe, vou orar 1 hora, 1 semana e tudo vai acontecer. Mas não, o preço, ele às vezes vai te pedir tempo, vai te pedir década, vai te pedir isso, vai te pedir aquilo outro, para que aquilo que Deus te mostrou venha a acontecer. Então, assim, um preço, cara, que a gente paga para ter nas mãos aquilo que Deus está nos dando, às vezes é muito alto. E o que tu tá falando é exatamente isso. É renúncias, o preço de você talvez ter que ir para outro país ou ir lá pro final do Piauí e você deixar a sua família que você tanto ama para estar ali, deixar a sua família paterna que eu tô falando. Então, assim, são preços que às vezes a gente paga que Deus olha e diz assim, cara, eu vou te recompensar. Eu vou te recompensar. E quando você perde essa visão, tá entendendo? Quando você perde essa visão, e nós estamos muito tendenciosos a isso. Por quê? Porque a gente sai de casa todo dia de manhã cedo, vai para o nosso trabalho, faz o que tem que fazer dia após dia, mas no final do mês está lá o nosso salário. Tá entendendo? Exatamente. Então, às vezes a gente quer levar isso também para dentro da igreja, para dentro dessa vida missionária, para dentro dessa caminhada. Aí eu quero colher aqui, eu quero os resultados, eu quero o meu salário. Só que isso é muito perigoso, porque às vezes a gente até pensa que não vai dar certo, mas o ruim é quando dá. É quando dá certo e quando você começa a querer tirar dali mesmo o seu salário, quando você... E quando eu estou falando salário, eu não estou dizendo do dinheiro em si, eu estou dizendo que você quer colher ali mesmo os benefícios, tá entendendo? E isso é muito perigoso, por quê? Porque existe uma classe de pessoas que Jesus ele vai falar na Bíblia que vão chegar diante dele e ele vai dizer, não, vocês já receberam a parcela de vocês. Né? Feliz é aquele que espera no Senhor, entende que a Bíblia vai dizer que ele é que é o nosso galardoador. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós plantamos aqui, que seja para ele, que seja para a glória dele e que nós possamos esperar nele esse retorno, tá entendendo? Por quê? Porque nós sabemos que somos salvos sim pela graça de Deus, porém a caminhada, como você disse, ela nos custa assim, um preço. Nos custa um preço. E o Senhor não chamou qualquer pessoa. Ele mesmo ele faz questão de dizer, aquele que não largar pai e mãe não é digno de mim. Aquele que não abandonar, aquele que não fizer as renúncias corretas, não pode. Aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a sua cruz. Essa é a chamada do Evangelho. E não existe outra. É isso. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então isso vai para todos os níveis de caminhada cristã. E nessa questão de missão, principalmente esses. Porque existem pessoas, sim, que estão lá para as suas famílias, existem aquelas pessoas que estão lá para os seus trabalhos, existem aqueles que vão sustentar em oração, que vão sustentar no recurso financeiro, mas existem também aqueles, e Deus é bom demais por isso. Deus é bom demais por isso, por quê? Porque nenhum investimento que nós fazemos em Deus, ele é em vão. Sim. O nosso coração só não pode se perder no meio do processo, mas se a gente continuar, e essa é a minha oração, cara, eu escuto testemunhos de homens de Deus que começaram como a gente. Estavam na sua igreja, o coração queimou, foram para a rua, começaram trabalhos, começaram ministério, mas hoje nós olhamos e não tem Deus ali, se perdeu. E a minha oração é essa, Deus, me guarda o meu coração. Eu não me deixa no meio do processo eu perder o amor por ti.
eu perder a visão em ti, eu deixar de acreditar na tua volta, ou eu deixar de desejar a tua vinda. Entendendo? Essa é a minha oração. Às vezes eu oro muito por isso, entendendo? Para não perder esse amor, para não perder esse amor. Que... Na missão, desse tempo de missão que você carrega, qual é o maior testemunho que já te impactou assim? Ah, mano, tem. A gente lidera também hoje um ministério até que ele venha, né? Sim. E, cara, tem uma experiência que toda vez ela fala muito comigo. A gente começou esse ministério através disso, de finais de semana, de ativação e missões ali perto, próximo à igreja, sabe? E quando a gente começou, cara, eu lembro que a gente tinha uns palletsão, sabe? Era 20 pallets. 20 pallets. A gente tinha um caminhão, todo trabalho de missão que a gente ia pra praça era botar nesse caminhão esses 20 pallets. Botar esses 20 pallets. Caixa de som, o galãozinho do altar lá que a gente tinha. E toda a missão era assim. Aí botava, embarcava, fazia, ia pra lá, tirava, montava, fazia o culto e saía, sabe? E por muito tempo a gente não via, vamos dizer assim, a conversão de pessoas, sabe? Sim. A gente fazia todo esse trabalho e aquilo, para aquele tempo, o entendimento que a gente tinha naquele tempo, aquilo que era meio frustrante. Mas Deus, graças a Deus, ele não deixou essa chama nos parar, tá entendendo? Hoje, a gente precisa entender que o nosso coração não é simplesmente se alguém saiu do seu lugar e veio à frente e aceitou a Jesus. Não. A nossa alegria, o nosso privilégio é empregar a mensagem, empregar o evangelho. Muito interessante quando a Bíblia vai falar da parábola do semeador. Ela não diz quem era aquele cara, ela não diz de onde ele veio, ela não diz o nome dele, ela só diz o seguinte: o semeador saiu a semear. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é ele. Quem traz a revelação, a iluminação da palavra, é ele. Mas o que marca mesmo, cara, foi uma viagem que a gente fez aqui também para perto de José de Freitas. Mano, foi maravilhoso esse dia. A gente foi para essa localidade, chegamos pela manhã lá, né? E começamos todo o trabalho. A gente começou o trabalho de visitação nas casas, de evangelismo. Mano, nesse dia, cara, parecia que os céus estavam escancarados, sabe? Cara, pessoas que não enxergavam, voltavam a enxergar, famílias inteiras entregando a vida para Jesus, tá entendendo? Isso nos evangelismos, nas visitas em casa. Cara, algo maravilhoso, extraordinário, até chegar o momento do culto à noite. Cara, foi maravilhoso. A gente fez um culto, sabe aquele culto avivado, cheio de alegria, e uma palavra que vem de Deus, sabe? E eu lembro que a gente fez o apelo. Eu fiz o apelo, disse: agora, queridos, a gente tem uma pergunta para fazer para vocês. Quantos aqui querem hoje entregar a sua vida para Jesus? Cara, eu lembro que todo mundo levantou a mão, todo mundo. Apontei o olhar e disse: não, irmão, desce a mão, escuta, eu preciso explicar. Que vocês estão... Não, irmão, baixa de novo, queridos. Deixa eu te explicar. É o seguinte, o milagre tá grande demais aqui, peraí. Queridos, entenda, isso é sério. É um compromisso real e tudo mais. Pareceu que eu não tá entendendo? Cara, todo mundo, se eu não me engano, tinha umas... Eu não lembro se era 53 ou era 63 pessoas, cara. 53, acho que foi mais ou menos esse número. Cara, meu Deus do céu. Eu lembro que a gente tentou, nesse mesmo dia, a gente tentou acabar o culto umas 5 vezes. Os meninos estavam lá no louvor, aí orando pelas pessoas, aceitando a Jesus, e todo mundo feliz. Aí começava o louvor, animado, e todo mundo se abraçando e tudo mais. Amém, estamos despedidos. Aí o menino puxava outro louvor. E o culto começava, aí vinha outro, orava. Cara, esse dia foi... É o que marcou mesmo a gente, cara. A gente tem várias experiências para a glória de Deus que a gente já pode testemunhar, mas sim, esse dia, como tu falou, é que quando fala é que vem logo na mente, sabe? O que vem logo na mente. Mas... Isso é real, né, cara? Quando a presença de Deus ela tá no negócio, ela vem para que a gente possa viver algo maravilhoso. Quando eu entro dentro da igreja, eu digo assim: Senhor, hoje tem que ser diferente, porque aonde tu tá, tem que acontecer coisas novas. A palavra de Deus diz que ele é Deus de novidades, né? Isso, com certeza. Então, assim, cada culto que você vai, cada encontro que você vai, se ele tá ali, tem que ser diferente. Com certeza. Se a presença dele tá ali, tem que ser diferente. Esses dias Deus me levou a pregar sobre
o Senhor Rafá. Deus que cura, né? E, cara, foi forte demais, porque Deus me trouxe um entendimento tão profundo que Jesus, ele foi o Senhor Rafá ali, sabe? Amém. Quando Glória ele a Deus. começou seu ministério, o ministério dele foi totalmente de curar, de trazer a esperança, curar a alma das pessoas que estavam totalmente angustiadas. Então, assim, o Senhor, ele foi totalmente o Senhor Rafá para o mundo. Amém, amém. Porque até na cruz, o Senhor nos trouxe a cura, né? Nos trouxe a proximidade de Deus, nos trouxe a proximidade de Deus para com o homem, porque a gente estava totalmente distante do que era Deus, né? Então, assim, o Senhor, ele curou isso na gente. Hoje a gente tem uma proximidade com o próprio Deus através da cura, Amém. né, de um sacrifício, entendeu? Então, assim, é muito profundo, cara, quando você fala que 50 e poucas pessoas aceitaram Jesus nesse dia, impactou. Até porque foram frutos que tu tava colhendo daquele dia que tu tava levando pallet, né? Cara, e assim, quando você vai olhar, eu sei que tem missões que arrebanham milhares de pessoas, cara, mas quando você vai olhar, e é isso que eu amo no Evangelho, é da simplicidade. Era um grupo, não deu para levar, que a gente, nos impactos, a gente costuma levar, quando dá algum médico, cesta básica, alguma coisa, nem isso deu para levar. Só deu para levar gente e Bíblia. E Deus fez algo extraordinário. E tu falou algo que toda vez chama minha atenção, é a respeito disso, é que às vezes nós entramos naquela questão do previsível. Sim. De achar que a gente já viu de tudo e sabe que Deus pode... Tá entendendo? E isso é muito perigoso. Eu lembro, eu meditava até a respeito disso, em Deuteronômio, ele vai falar a respeito do santo do santo, do lugar, do santo dos santos e lá da arca da aliança, sabe? Ele vai falar dessa arca e ele vai falar que Israel era um povo, que era o trono da misericórdia. E nesse trono não tinha nada. E é maravilhoso que a Bíblia vai dizer que quando o sacerdote entrava para falar com Deus, para entregar o sacrifício, a Bíblia fala que a glória de Deus vinha sobre aquele lugar. É que Deus, ele é exatamente isso. É que um trono, quando você já tem uma imagem, quando você já tem a sua visão, você entra no lugar já sabendo o que vai encontrar. Não é assim. Você entra no lugar totalmente desprovido de tudo para ouvir o Senhor. Senhor, o que a tua glória vai me revelar hoje? O que o Senhor vai me levar? E a cena com o povo. Quando a nuvem se movia, é que eles se moviam. Quando paravam, eles ficavam, eles acampavam. Então, isso não mudou. Isso não mudou. Por mais que nós temos hoje, agora eu trago para a realidade da igreja, por mais que nós temos hoje já uma dinâmica bem estabelecida, Sim. O louvor, a palavra, cara, mas imagina nós entrarmos, e isso que a gente tenta trazer para a igreja, nós entrarmos na igreja com esse coração, não eu já sei o que vai acontecer, eu deixo lá para... Não, mas, Senhor, o que o Senhor vai trazer para nós hoje? Qual é a revelação que o Senhor vai nos dar hoje? Qual é a palavra? Sabe? E isso é maravilhoso, é você sair do previsível, tá entendendo? Entrar num local onde, Senhor, eu me submeto à tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Nós estamos aqui para te adorar, o que o Senhor tem a falar conosco, o Senhor tem... Sabe? Isso é isso que tu falou, é maravilhoso, é você entender que nós servimos a um Deus que é vivo, mano. É por isso que a gente não precisa, e fala que não precisa de imagem, igreja. A gente não precisa de uma foto, a gente não precisa de nada disso, porque nosso Deus está vivo. E ele se manifesta, ele fala conosco, que por meio da fé nós podemos ter esse acesso com ele. Isso cara, é fantástico. E, Zacarias, quando a gente trabalha muito, né? Na missão a gente trabalha demais. Sim. Que chega a cansar, né? Chega a cansar e desanimar. O que é que tu faz quando bate o desânimo? Cara, a gente sabe que a nossa caminhada, ela é isso, né? São altos e baixos, sabe? Homens muito mais usados, muito mais experientes, pessoas que estão até na Bíblia, eles passaram por isso, sabe? A grande maioria eles passaram por isso. Mas é aquela questão, algo que pra mim funciona bem, cara, algo que pra mim que é muito bom e eu gosto muito, quem me conhece sabe, eu gosto muito de foto. Cara, Instagram pra mim é muito bom e tem alguns até que amigos, né, que me criticam, menino, tudo é foto contigo. Meu celular aqui mesmo, meu celular aqui mesmo hoje, eu tenho 15.041 fotos. Me casa aí dentro do meu jeito. 1.751 vídeos. Cara,
eu gosto disso, sabe? Eu gosto disso. Eu acredito que eu amo testemunho. Eu amo sentar para ouvir testemunhos. Eu amo viver coisas maravilhosas no Senhor. E eu gosto de registrar isso, sabe? E como a Bíblia fala que a gente procurar trazer à memória aquilo que nos dá a esperança, tá entendendo? Uhum. Eu acredito que está muito atrelado a isso, a lembrar dos grandes feitos que o Senhor fez, tanto nas Escrituras, quanto na palavra, quanto na nossa própria vida, tá entendendo? Quanto na nossa própria vida. Então, é algo que eu amo muito, é trazer à memória e às vezes não abrir o celular e começar a ver fotos. Isso também funciona para mim, mas até mesmo sentar com amigos, com a família, só para contar isso, sabe? Sim. Do que a gente viveu, do que a gente passou, vez ou outra a gente está relembrando e relembrando o que o Senhor fez, e isso é muito bom, é gratificante e essa é a melhor parte, mano. Essa é a melhor parte. A melhor parte é que nosso Deus, ele é um Deus, como a gente já falou, ele está vivo, ele é um Deus muito criativo, mano. Ele é um Deus muito criativo, então o que a gente viveu lá atrás, ele já está fazendo coisas novas, e eu costumo dizer que eu já ouvi muito velhinho pregar, vamos dizer assim, muito cara experiente que só pregando, falando de Deus, e mesmo esse, eu nunca vi ele chegando e dizendo, eu estou satisfeito do Senhor, ou eu vi tudo de... Não, cara, eu sempre vejo, eu quero... O cara viveu coisas extraordinárias. Meu Deus, começou trabalhos, pregou para multidões, ele tá lá velhinho olhando para cima. A eternidade é isso, a eternidade é conhecer o Senhor. Então, a gente pode viver o que viver, ouvir o que viver e saber que Deus tem muito mais para nos mostrar, para nos... Eu tô entrando em alguns temas aqui que eu separei, até porque a gente vai entrar em um tema que tá muito dentro da igreja, que é a questão da ansiedade, né? É uma febre que tá aí dentro da igreja, e uma doença que... Infelizmente, tem parado muitos cristãos, né? Com certeza. E eu queria te perguntar, já passou pelo silêncio de Deus? Cara, com certeza, sabe? Já. Todo mundo, né? Com certeza. E não é bom, mano. Não é bom. É claro que quando a gente fala, parece que a gente ameniza bastante as coisas, né? Sim. A gente ameniza bastante as coisas. E você... passar por isso, você buscar o Senhor e sentir realmente aquele que o pessoal chama de céu de bronze, né? Sim. Assim, sabe? Céu ferrado, né? Fechado. Então, é dolorido, é difícil. Há uma coisa que eu tenho aprendido, né, é que até isso foi Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E enquanto Abraão não fez isso, enquanto Abraão não cumpriu exatamente a vontade de Deus, Deus não deu outra palavra, Deus não falou das promessas, Deus não falou do filho. Então, eu acredito nisso, cara. Às vezes existem situações que nós passamos e nós queremos ouvir, vamos dizer assim, ouvir a Deus, mas o chamado, eu costumo dizer isso, o chamado ele é progressivo, sabe? Enquanto você não der aquele passo, o Senhor não vai continuar abrindo o caminho, o Senhor não vai continuar falando, tá entendendo? E, por outro lado, entra também aquela questão de eu preciso ouvir Deus, eu fecho meus olhos, eu não sinto Deus, eu fecho... E a tua Bíblia está aberta. Porque Deus, ele se comunica, ele fala pela palavra. Por mais que exista o testemunho interior, mas tudo está dentro da palavra, tá entendendo? E realmente existem situações que é assim. A gente não quer abrir a Bíblia, a gente quer que Deus abra os céus e fale. Mande um anjo, né? E eu lembro muito do memezinho que o carinha tá lá no meio do nada, olhando, Deus fala comigo, aí de repente o céu começa a se mover, abre o céu, vem a mão de Deus segurando uma Bíblia. Pega a Bíblia. Entendeu? Mas, cara, é isso. Entender que Deus, ele é perfeito em tudo. Deus, ele é perfeito em tudo. Existem, sim, silêncios de Deus, tenho aprendido também que a misericórdia de Deus, ela é manifesta também através dos seus nãos. Sim. Às vezes, na grande maioria das vezes. O não de Deus, ele é perfeito pra gente. Certeza. Cara, eu tenho até uma pregação sobre isso também, que fala sobre o não de Deus. E o não de Deus, ele é tão perfeito pra gente, cara, que nos traz um amadurecimento. Na hora é muito ruim. Na hora é péssimo, né, cara? É péssimo. A gente pegar um não é bom nem da nossa mãe, bicho. A mãe, deixa eu comer esse chocolate, não. Eu tenho a minha irmã do meio é muito ruim, né? Eu digo, tudo que ela tá comendo assim, se ela estiver comendo hambúrguer, eu digo assim, ei, me dá um pedaço aí, ela não.
Rapaz, é uma naturalidade. Eu não sei dizer não, pô. Aquele seco. É um seco assim que eu fico assim, Você não sabe o que faz. Se anda, eu faço. Assim você mesmo. fica meia hora procurando o chão. Não. É assim mesmo. Você já vai na intenção dela dizer assim, pega. É. E o não, ele é realmente algo que te tira do chão, mas é pra te trazer caráter. Né? Com certeza. Pra te trazer amadurecimento. Até porque se Deus tá te dando um não, agora tu imagina o mundo, velho. Velho. Com certeza. Com Né? certeza. E Então... entender que ele é pai. Ele é pai. Entendeu? E ele é que. A sua vontade é ela que é boa, perfeita e agradável. Sabe? É ela que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Então, entender que até nos nãos que Deus nos dá, e principalmente, me atrevo a dizer, principalmente nos não, é a graça de Deus sobre nossas vidas, Sim. nos levando, porque a nossa visão, ela é... Estava até falando com os meninos a respeito disso, que ontem foi até ministrado na nossa igreja a respeito disso. A nossa visão, ela é isso, ela é curva, ela é limitada. A no nosso Deus, a no nosso Pai, não. Entendendo? É entender que em todas as coisas, Deus, ele está sobre o controle de todas as coisas, sabe? E por isso que eu disse que testemunhos, eles... Me ajudam muito. Olhar para a palavra, olhar para a caminhada de Paulo, e ele vê que nas suas aflições, nas suas angústias, mas ele olha para o céu, cara, ele lembra do céu, e ele diz que nenhuma dessas aflições vão de se comparar com a glória Sim. que há de ser, sabe? É forte. Meu Deus, isso é maravilhoso, e às vezes, na grande maioria das vezes, muitas pessoas estão entrando nisso porque estão querendo um Deus que eu quero visão tal, Senhor, eu quero... O dom tal, o talento tal. Tu abriu a Bíblia, filho, voltando àquilo que a gente estava falando, o básico tu tá fazendo, porque se aquele que anda em conduta, aquele que anda, até porque é isso, cara, a nossa caminhada, ela se resume a isso, porque afinal de contas, e aqui vai, que é algo bem sério, Mateus 6, ele vai dizer de uma galera, ele vai falar de uma galera que fez de tudo, mano. Galera que expulsou demônio, galera que curou enfermo, a galera que profetizou. E que Deus olha para ele no final e diz, eu nem te conheço. A verdade é que Deus, ele salva só aqueles que ele conhece. Né? Então a nossa caminhada é isso. Nossa caminhada é isso. O pastor John Piper, ele vai dizer que só existe missão porque não existe adoração. Isso é bem verdade, mano. A nossa caminhada é isso, é conhecer a Deus. É viver uma vida para ele. E essas pessoas é que Deus vai pôr em locais, vai levar e vai guiar para fazer e cumprir o seu chamado. Então, uma vida de adoração, uma vida de comunhão, uma vida do simples. O extraordinário Deus faz assim. Pessoas. Cara, isso é tão forte que a palavra de Deus vai dizer que quando Ló Deus me deu um entendimento tão forte dessa palavra que eu preguei ela também. Tô trazendo algumas coisas que eu preguei aqui. Deus, ele traz um entendimento tão forte sobre isso, de quem não conhece ele, que ele não dá nome à mulher de Ló. É só conhecida como a mulher de Ló. A mulher que virou né, uma estátua de sal. Mas por quê? Cara, ela quis voltar porque ela não conhecia a Deus. E Deus não conhecia ela. Então ela quis retornar a Sodoma e Gomorra porque aquilo era a paixão dela, aquilo era o amor dela. Aqui ela estava perdendo tudo dela e ela não queria aceitar. Quando ela volta, cara, eu tenho certeza que Deus não transformou ela em uma estátua de sal ali, não pelo fato dela ter olhado para trás. Mas eu acredito. O coração, com certeza. O meu entendimento diz é que ela retornou. Certeza. Ela fez um retorno. Ela disse assim, cara, eu não vou deixar isso pra lá. Ela retornou pra lá, porque o coração dela tava lá. Certeza. Então assim, Deus conhece aquele que tá passando por aflição, mas tá ali, Deus, por favor, tu és o meu socorro, tu és o meu alento. Senhor, tu és o meu refúgio. Com certeza. Tu és tudo pra mim. Então, assim... Pra onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. É isso aí, cara. Esse é o direcionamento. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, como eu te falei, a gente tá num momento de igreja que os jovens estão sofrendo muita ansiedade e pânico. Primeira pergunta, já passou por isso? Cara... Ansiedade, pânico... Já passou por esse momento? Eu sendo bem honesto contigo, cara, nesses assuntos eu sou até um pouco leigo, tá entendendo? Hoje,
eu tenho experiências, tá entendendo? Eu tenho experiências que eu narrando eu vi que eram momentos ali de crises, que hoje eu Sim. entendo que eram crises de ansiedade, tá entendendo? Já tive essa situação, não me lembro desse pânico dessa situação, mas questão de ansiedade, de ter crise a ponto de ficar pensando numa coisa tanto que não conseguir dormir e acordar sem ter comido nada, vir a ânsia, vomitar, tá entendendo? Sim. Tá entendendo? Então, eu tive essa situação num tempo, eu assim, julguei só mal-estar hoje, conversando com algumas pessoas, vi que já passei por essas situações cara, é verdade, mano. Hoje, esse é o grande problema e pra mim, eu acho desafiador, sabe? Uma ferida você tá vendo ali, sabe? E você consegue acompanhar todo o processo dela, quando ela abre, quando ela sangra, quando ela deixa de sangrar, mas quando é na alma, quando é na mente, cara, é bem mais complicado, sabe? E o que eu tenho visto e tenho tido contato com pessoas assim é que Deus ele faz milagres, sim. Deus ele faz milagres, mas cara, por meio também da medicina, Deus faz a sua obra. Paulo não chega um momento para Timóteo, né? Quando ele diz que ele está ruim da barriga, tem a situação, e Paulo, porque naquele tempo ele incentiva Timóteo, olha, bebe um vinho que alivia, porque então, o próprio Paulo isso acontece. Então, tenho hoje conhecido amigos que têm essas crises, essas situações, não são qualquer coisa, são coisas bem sérias, não é, vamos dizer, não é frescura, não é só não é por vontade própria, não. Realmente são problemas sérios. Mas que tem feito acompanhamento, tem buscado ajudas com psicólogos, tem também pastores, homens de Deus que trabalham nessa área, sabe? Sim. Que trabalham nessa área, que é algo realmente que é da nossa geração, mano. O pior é que é da nossa geração mesmo, né? É por isso que eu tô te perguntando, porque esses dias eu tô acompanhando assim, eu vejo o João Paulo, né, que era um grande evangelista, missionário. Ah, sim, cara. Esses últimos dias tá postando muito vídeo ali, né, falando da situação que ele se encontra e de crise de pânico, de ansiedade, sim. Que ele voltou a tomar uns remédios que ele tinha deixado de tomar. Verdade. Então, nesse momento, tu acha que isso pode ser um momento onde o cristão ele precisa um pouco mais de Deus, ou ele precisa realmente passar pelo aquele momento, ele se manter na dele quieto, se tratar e depois voltar a viver aquela comunhão com Cristo? Assim, tô falando de situações reais, onde o problema é real. Infelizmente, pessoas usam disso, tá entendendo? Exatamente por isso, E aqui entendo o que eu estou conversando. O cara conseguir, geralmente era assim, o cara conseguiu um atestado, pegava detergente, passava no olho, era conjuntivite, tá entendendo? Era 3, 4 dias em casa. Hoje já tem essa galera que, eu tô com crise, eu tô com isso e aquilo outro, e só quer, tá entendendo? Só não quer arcar com a responsabilidade, só não quer, existe mais tratando do problema real, né? Tá entendendo? Dessa questão, depressão, ansiedade, o próprio estresse mesmo. Verdade, o estresse também. Sim, isso é real e muitas das vezes, cara, não diga assim, não se resume simplesmente à falta de Deus, tá entendendo? Não se resume isso, tá entendendo? São situações reais, pessoas que foram expostas a traumas, que passam por situações que realmente precisam do acompanhamento. Eu acho interessante e infelizmente o João Paulo mesmo, ele foi um das pessoas, dos jovens que Deus levantou na nossa nação e que foi para nós uma referência. Sim, na maneira como ele caminhava, na maneira radical de expor o evangelho, isso ali, e tá passando por essa situação, sabe? Sim. Tá passando por essa situação e eu vejo até graça na maneira como ele tá expondo as situações dele, exatamente por isso. Inclusive, eu já tive situação que eu não entendia muito bem, tem um camarada que prezou de mim para essa área, eu não entendia muito bem, e eu até aconselhei ele a acompanhar o João Paulo nesse processo, tá, né? Nessa situação também. Cara, tem esse cara que teme ao Senhor, que não deixou de crer e tá passando por essa situação e tá vencendo, porque o que ele tá narrando é que tá vencendo para a glória de Deus, sabe? Mas a verdade é, como eu disse para ti, é um assunto que eu sou bem leigo nesse ponto. Mas hoje eu aprendi muito a respeitar. Sei que há casos e mais casos, como eu te disse, tem essa galerinha que tá se aproveitando, tá querendo só não arcar com a responsabilidade, tá querendo só fugir mesmo, tá querendo só... Tem esse pessoal, mas é um problema real que não é simplesmente falta de Deus.
é uma situação real, um trauma real, que eu acredito que é necessário que haja um acompanhamento correto, é necessário que haja a preocupação correta e, acima de tudo, cara, buscando ao Senhor. Né? Buscando ao Senhor. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio. E Salmos, eu gosto muito de Salmos porque ele é isso, ele mostra um Deus completo, um Sim. Deus para a vida. Tá entendendo? Um Deus para a vida. Onde o salmista, ele fala do Deus que tá com a gente na batalha, mas também fala do mesmo Deus que é o nosso descanso. Ele fala do Deus que provê, ele fala do Deus que sustenta, tá entendendo? Então, para todas essas fases, o nosso Deus, ele é um Deus de graça, tá entendendo? Ele é um Deus de graça. Então, eu acredito que seja nisso, cara, seja nisso. Hoje na atualidade, a gente está vivendo um momento da igreja onde a gente está muito exposto a escândalos, né? E eu queria te perguntar o que fazer quando a igreja cristã está exposta a escândalos. O que tu acha que... Como a gente deve tratar quando a liderança realmente está... A liderança, assim, que eu digo é pessoas que foram levantadas no meio da mídia e elas estão expostas a um escândalo. Cara, eu acho que a Bíblia, ela já nos dá o norte, correto. Porque, querendo ou não, tem muitas pessoas que refletem essas pessoas e querem sair da igreja por conta disso. É isso. A Bíblia nos manda fazer discípulos de Cristo. Tá entendendo? Sim. Pessoas, elas são arrastadas por pessoas. Tá entendendo? Isso não é correto. Então, desde o início, nós precisamos entender. É claro, não tirando de nós a responsabilidade de maneira alguma, mas nossa maior missão é fazer discípulos de Cristo, formar discípulos de Cristo. Problemas, escândalos, isso vai acontecer. Infelizmente, isso vai acontecer. A maneira de lidar conforme a palavra já diz, né? Teu irmão errou, traz ele para perto de ti, busca expor o problema para ver se ganha o teu irmão. Não deu certo, chama outro, vai de novo. Não deu, chama para a congregação, leva para a igreja. Não quer, tudo bem, irmão. Pois fica de lado e você não faz mais parte, tá entendendo? Depois disso, é isso que a Bíblia diz, tá entendendo? Mas passar por isso, a igreja vai passar sempre, sabe? Porque, afinal de contas, somos homens, somos falhos, mas entender que você é discípulo de quem? Tá entendendo? Nós estamos seguindo um Deus que ele foi perfeito em tudo. Tá entendendo? Um Deus que ele é santo, um Deus que ele não falha, um Deus que ele não erra, por mais que nós erramos, por mais que nós falhamos, por mais que nós pequemos. Tá entendendo? É entender dessa maneira, tá entendendo? É entender dessa maneira. E para nós, cara, fica aí a vigilância, né? Fica a vigilância, porque... Cara, sabe de quem que eu ouvi essa seguinte frase? Assim. A seguinte frase dizendo assim, ó. Eu já passei por muitos traumas dentro da igreja. E nenhum deles me abalaram porque eu não olho para homens. Eu tô olhando para aquele que me chamou, que é Jesus. Isso. Eu ouvi isso do Filipão. Me marcou muito porque eu tava vivendo um processo onde eu tava olhando para algo, não era no local, na igreja local, mas era em uma pessoa que me espelhava muito. Eu disse assim, cara, e agora? E abala, né? E de repente, cara, ele mesmo foi a pessoa que se distanciou muito assim da igreja. Não falo. Entendi. Ele deve ter algum relacionamento com Deus, deve falar com Deus. Sim. Porém, as obras mostram que ele tá um pouco muito distante, né? Entendi. Mas, pra tu ver, né? Eu ouvi isso e me marcou até hoje. Eu ouvi isso faz mais de 10 anos. É isso, cara. Existem pessoas, eu passei por coisas na minha vida que hoje eu consigo ver a graça e olhar a graça de Deus. E Deus é um Deus gracioso, tá entendendo? Que ele é um Deus de misericórdia. Como nós sabemos, a igreja ela é aberta a todos, mas não aberta a tudo. Sim. A caminhada de santidade ainda não foi revogada em maneira nenhuma pela palavra, pela graça, de maneira nenhuma. Nós somos chamados para andar em santidade, tá entendendo? E em relação a isso, nós precisamos isso, é estar em constante vigilância, é olhar para essa situação. Quando Deus pega o fariseu e eu me perdi aqui na referência,
Mas quando na Bíblia ela vai dizer daquele camarada que vai ao templo e começa a orar, obrigado, Deus, porque eu não sou que nem... É o publicano, eu não sou que nem esse publicano, aqui eu não falo isso, eu estou te servindo e tudo mais, o publicano vai lá reconhecendo, Deus, eu me perdoa, realmente. Pai, Deus, eu... Tá entendendo? Então, a nossa postura, ela deve ser sempre isso, tá entendendo? Porque o problema começa, não é quando as pessoas começam a olhar pra gente e dizer que a gente é o super-homem, não. O problema começa quando a gente começa a aceitar isso no nosso coração. Achar que a gente é melhor do que o outro, que a gente é... Pô, cara, a gente tá sujeito a tudo isso, tá entendendo? Zacarias, até onde é que a atualidade da igreja, até que ponto a atualidade do mundo pode entrar na igreja? Ah, velho. Porque você olha hoje, tem muita coisa que... A atualidade, a gente fala hoje muito assim, atualidade. E às vezes a gente traz muitas coisas do mundo pra dentro da igreja. Até que ponto, cara? Cara, e isso pra mim... Sendo bem sincero. Cara, isso pra mim tem me pegado muito porque eu tô vivendo hoje uma realidade que é... A minha vida na igreja, o que era liderar os jovens, um trabalho de jovem. Hoje a gente está tendo a liderança de uma igreja, então isso tá a gente muda, né? Pois é, a gente muda a visão, velho. Então isso tá resolvendo. Cara, mas, então, nessa situação, eu acredito assim. Eu acredito que tudo precisa ser feito com decência e ordem. É claro que tudo, o próprio Paulo vai dizer, tudo nós podemos, mas nem tudo convém. Sim. A verdade é essa, tá entendendo? Eu acredito que há muito tempo existia, assim, um debate sobre bateria, sobre guitarra, sobre calça jeans, sobre... Eu acredito que nós perdemos muito tempo debatendo isso, enquanto o mundo ia crescendo, ia doutrinando e ensinando naqueles pontos sensíveis, enquanto a igreja estava dividida, querendo saber detalhes e coisas desse tipo, tá entendendo? Uma igreja do cabelo grande, a outra do cabelo curto. Eu acho, e o pior que ainda hoje, né? Ainda hoje acontece muito. Não desrespeitando de maneira nenhuma a doutrina, a conduta doutrinária de cada igreja, de maneira nenhuma. Acho que cada um pode ter a sua, mas nesse quesito é isso, cara, é com decência e ordem. Lembrando que é para o Senhor, e para o Senhor é tudo feito com uma máxima santidade, tá entendendo? Eu gosto muito de John Piper. Uma vez chegaram para ele e perguntaram, John Piper, eu posso, numa dessas conferências, eles perguntaram, eu posso beber cerveja, eu posso beber bebida alcoólica? E acho muito interessante a resposta que ele dá. Ele diz sim, não. Como assim, sim, não? Diz, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você pode beber... É pecado beber água? Não. Não, de fato não é. Se você está matando a sua sede, não é pecado. Mas se você estiver bebendo e estiver alguém do lado, entendeu? Se estiver alguém do lado passando sede, aí o beber água já se torna um pecado. Foi essa a resposta que ele deu. Por quê? Porque a igreja, a palavra de Deus e a doutrina, ela está aqui. Ela está certa. E se querem uma resposta minha de sim e não para coisas desse tipo, eu sempre procuro pender para o lado mais conservador. Sempre, sempre. Meu irmão, tu quer isso e aquilo outro? Irmão, tu quer um sim ou não? Pronto. Pois, se tu quer conversar, a gente conversa, debate, chega de um entendimento e tudo mais. Mas tu quer uma resposta rápida? Não. Não. Pode? Não. Eu sempre quero pender para o lado, por quê? Aí eu lembro agora de outro livro que eu li também do Francis Chan, em que ele fala que, na verdade, a gente gosta de andar no limite. Sim. Pessoas que andam perguntando assuntos desse tipo, polêmicos desse jeito, eu posso ou não posso dormir com minha namorada, mesmo tendo, sabe, esse assunto? A pessoa tá andando ali no limite dele. Nunca no coração, acho interessante que ele fala, nunca no coração desse aí tá, de que maneira eu posso servir mais o Senhor? Eu quero adorar mais ele. Nunca. É sempre, qual o limite? Tá bom, eu quero que você salve, mas o que que eu... Bem, me diga um limite ali mesmo, que eu quero andar mesmo aproveitando. Sempre assim, tá entendendo? Nunca tá no coração do camarada, oh Deus, eu só quero te servir, eu só quero... Eu achei muito interessante, tá entendendo? Em relação a isso, cara, são vários pontos em que vão entrar a questão da modernidade da igreja nessa situação. Eu acredito que, há um tempo atrás, a igreja não tinha microfone, hoje a gente tem, isso vem da modernidade, para a glória de Deus. Agora a mensagem chega, internet, celular, o Instagram, tudo, cara, tudo, Pix. Então, tudo isso aí, usado da maneira correta, cara, não tem como nós atribuirmos problema a isso, tá entendendo? Não temos como nós atribuirmos. O que for sadio, que traz o crescimento para a igreja. Acho que o segredo de tudo é transparência. Eu lembro que quando botaram o Pix nas igrejas, meu irmão, foi um inferno, velho.
agora pronto. Eu vou ser sincero, eu me assustei quando tinha lá a maquineta do cartão. Uma vez sim, eu fui... porque é muito grande. Eu sei. Aí assim que começou, cara, já faz uns 6 anos atrás, por aí. A gente viajou. Eu olhei assim, eu disse assim, vai pra lá que até as maquinetas. Então eu me assustei, mas se pegar, se chegar meu avô hoje e olhar muitas vezes algumas roupas, algumas coisas, também vai se assustar, porque, mas é aquela questão, cara, tudo com decência e ordem pro Senhor Jesus, tá entendendo? Eu acho que falta muito isso, falta isso no coração. Senhor, acima de tudo nós queremos a tua glória, acima de tudo nós queremos que o teu nome seja exaltado, acima de tudo nós queremos que o Senhor se alegre, tá entendendo? É claro que quando nós olhamos, ele não mudou, tá entendendo? Ele não mudou. É nosso Pai? Como a oração do Pai Nosso vai dizer, Pai Nosso que está no céu. Mas a continuação é santificado seja o teu nome. Ele não deixou de ser um Deus santo e precisa ser adorado com santidade. Amém? Santidade é isso, é ser separado, e muitas das vezes vai doer. E tem coisas realmente que não são para nós, não são para coisas que é para estar acontecendo na igreja, mas tudo isso vem num coração, vem desse coração que só quer alegrar o Senhor, né? Só quer alegrar o Senhor. Essa ideia de que a igreja precisa se parecer para ganhar o jovem, para trazer, velho, isso não me ganha, sabe? Isso não faz sentido para mim, de maneira nenhuma, tá entendendo? Por quê? Porque por mais que esteja trazendo, mas não tem a vida. Tá entendendo? Mas não tem a vida. Então, a que preço nós estamos dando? Nós estamos como se fossem gritos vazios, né? Com certeza, com certeza. Então, tem pessoas que têm negociado os valores para atrair pessoas, sendo que o próprio Deus, ele não fez isso, cara. Deus não tentou, o próprio Jesus, ele não tentou vender e melhorar o evangelho. Não, ele falou, aquele que não deixar pai e mãe, negue-se a si mesmo, a porta é estreita, o caminho é estreito. Tá entendendo? Porque isso é a verdade, isso é a verdade. Então, um evangelho que só te massageia, uma igreja que só que é tratada como fast food, eu vou lá para me servir, o que me serve, o que não. Não é assim, tá entendendo? É uma comunhão de servos que estão ali para adorar o Senhor. E a verdade é essa, que muitos têm ido à igreja com isso. Essa intenção. O que eu vou... É por isso que tem gente que chega em casa e diz, eu não gostei da palavra hoje. Um louvor, não gostei. Pô, não era pra ti. Hoje só meteu lapada. Pois é, então tem gente, porque é exatamente isso. Já sai com esse entendimento de que, o que eu vou receber lá? Hoje a gente fala um pouco sobre a atualidade da igreja, o que tá acontecendo. Tu acha que a gente já viveu o avivamento ou tem algo muito maior pra gente viver? Cara, com certeza. Com certeza tem algo muito maior para nós viver. Eu acredito que o verdadeiro avivamento, essa verdadeira... Por isso que eu acredito que avivamentos, eles começam e eles terminam. É porque a plenitude disso nós iremos viver no céu. Então, é por isso que isso acontece. Mas isso não é um achismo. Isso é uma palavra que está em Joel. Tá vendo? Que Pedro, ele dá ali o start. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tá vendo? E ali, aquele avivamento, aquele mover, ele se inicia ali em Atos 2. Mas ele vai ter a sua plenitude na vinda do Senhor Jesus. Tá entendendo? Naquela igreja gloriosa, nesse momento. Tá entendendo? Então, com certeza, o melhor ainda tá por vir, com certeza, irmão. Com certeza, irmão. Tá por vir. Tem uns amigos que assim, vamos ver avivamento. Cara, assim, o avivamento, ele é algo muito relativo. Se você se entrega por inteiro, há um avivamento. Certeza. Até porque a igreja precisa de união, né? E no mesmo propósito. A palavra de Deus vai dizer, em Atos 2, dizendo que o povo estava ali no mesmo propósito. Com o coração entregue. E aqueles que estavam esperando o Espírito Santo descer, que ficaram poucos ali esperando, que eram 500 e poucos saíram. 4 ficaram, né? Vai dizer. A palavra de Deus vai dizer, cara, que ali foram aqueles que ficaram receberam. Certeza. A promessa do Espírito Santo de Deus. Então, assim, você vai ver também quando Pedro, cara, eu acho lindo demais. A palavra de Deus diz que Pedro estava cheio de ousadia e ele levanta. Né? Tem 3 comandos ali. A palavra de Deus diz que ele levanta e ele começa a gritar bem alto. Então, assim, aquele comando era de alguém que estava cheio de ousadia.
cheio do Espírito Santo de Deus para alcançar tantas pessoas que aceitaram a Jesus naquele momento. Então, assim, o avivamento, eu acredito que é um encontro da vontade de Deus com a vontade daqueles que querem. Amém. Sabe? Amém. Então, assim, é por isso que existe locais que estão passando por um avivamento, existe outros locais que estão passando por um avivamento, sim. sabe? Porque são grupos de pessoas que realmente estão alinhados, né? E eu acredito assim, não é porque não esteja acontecendo um avivamento coletivo que nós não podemos viver um avivamento individual com Deus, tá entendendo? Não é porque é isso. Eu entendi aquilo que você falou, que é bem verdade. É quando a nossa vontade está alinhada totalmente com a vontade de Deus. Né? É poder viver exatamente isso, sabe? E isso não tem a ver somente com o movimento. Não tem a ver com aquele... Não, mas tem a ver com a vida e o testemunho das pessoas que estão envolvidas naquilo, sabe? É verdade. São pessoas que se separaram mesmo para aquilo, que tem vida de oração. Aí volta mais uma vez para a conversa, pro básico, né? Pessoas que estão... Que o que você falou faz muito sentido, isso mesmo. Que aliaram a sua vontade à vontade de Deus. Estão vivendo em comum de acordo com aquilo. E isso é um avivamento de Deus, sabe? Zaca, e o que tu diria para alguém que tá começando a missão, tá vivendo nesse propósito, tem um chamado? O que tu deixaria como um recado, como um aprendizado para essa pessoa? Cara, longe de mim querer parecer, né, aquele cara o mais experiente, né? Não, a gente tem uma caminhada, a gente tem uma experiência, a gente tem testemunhos, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas, e como a gente já vem, o nosso trabalho também ele tem a ver com isso, não é só fazer missão, mas no meio da missão também a gente acompanha, algumas pessoas nos acompanham e aí a gente pode compartilhar aquilo que a gente já viveu, pode realmente fazer o discipulado daquelas pessoas. Mas para o jovem, para aquele que está vivendo aquela primeira experiência, que é algo bem natural, nas nossas missões acontece e a gente faz questão de sentar, mesmo no meio da missão, a gente senta e cada um vai compartilhar. E a gente escuta muito, olha, hoje é a minha primeira vez que eu saio para falar de Jesus para alguém. Sim. Hoje é minha... Então, isso, primeiro, é uma experiência que todo cristão tem que ter. Como eu já tinha até falado antes, tá totalmente ligado a um amadurecimento e a caminhada cristã, compartilhar. Mas, para você que recebeu um chamado de Deus, você que tá com seu coração queimando por missão, tá com a sua vida mesmo... Procure se preparar. Hoje nós temos, trazendo aqui para a nossa realidade teresina, nós temos escolas de missões, nós temos seminários de missões aqui, e não só aqui mesmo fixos, né? Mas a gente sabe que tem também a correria do dia a dia, mas temos também online, tem muita escola, tem muita preparação. Então, foque em se preparar, tá entendendo? Foque em se preparar, estude, esteja pronto, tá entendendo? Para você servir da melhor maneira, da melhor forma, tá entendendo? Algo que na missão, e como eu disse, parece até que eu tô falando como um cara bastante experiente, e nem sou, mas... Como eu disse pra ti, eu gosto muito de ouvir, entendeu? Eu gosto muito de sentar, eu gosto muito de escutar, mas às vezes tem essa carência, sabe? De pessoas realmente preparadas na missão. Pessoas que desenvolveram algum talento, se especializaram em alguma área e estão hoje servindo. E algo que foi, como eu disse, que foi fundamental na minha caminhada foram os meus pais. Sim. Porque eu terminei o meu ensino médio e tomei essa decisão. Eu vou sair, vou fazer missão e minha vida vai ser essa, tá entendendo? E eu lembro de no meio de toda aquela conversa, uma das frases da minha mãe foi essa pra mim. Assim, mano, vai ver de quê? Tu vai largar... Não foi nem isso. Tu vai largar o quê? Vai largar o quarto que tua mãe te dá, a Netflix, o que tu tá largando pra Deus? Tu tá entendendo? Então, aquilo pra mim, hoje eu falo... Choque, né? Não, hoje pra mim eu falo tranquilamente e agradeço a Deus por isso. Mas naquilo era... A minha mãe é uma incrédula. Oh, meu Deus, eu falo dela. Mas ela entende. Minha mãe é incrédula, eles não são... Cara, mas aquilo foi fundamental, tá entendendo? Fundamental. E aí tem gente... mas aí faz isso aí com o jovem, aí ele se esfria. E eu quero dizer isso. Falaram isso de mim, tá entendendo? Falaram isso de mim. Tava no meu ensino médio, a gente não deixava que... achava tempo para servir a Deus, achava tempo para estar na igreja, e o pessoal olhava e dizia, isso é fogo de palha, isso aí já eles estão fazendo alguma coisa, eles estão trabalhando, estão estudando, estão namorando e vai acabar. Sim. Namorei, trabalhei, estudei,
E o fogo só aumentou. Uau. Não, mas isso aí vai passar. Deixa estar, quando tu tiver a tua casa, que tu tiver de Deus, esse fogo só aumentou. E se estão dizendo que deixa o menino chegar, que o problema vem, cara, eu tô com o mesmo coração em Deus. O mesmo coração em Deus. Não para minha glória, não, mas que seja um testemunho disso. Se Deus te chamou, essa chama ela é real. Então não te preocupa. Entende que do chamado, é isso, do chamado até o envio existe o processo. Respeita esse processo. Respeita esse processo. Eu acho que é isso que eu diria. Nem pro novo, eu diria para mim mesmo, sabe? Que Deus te chamou, tudo bem, só que te agradável. Uau. Por que eu falo isso, Caleb? Porque eu tenho um testemunho de amigos que fizeram exatamente como eu queria fazer. E, cara, se frustraram. Até saíram da igreja. Eu tenho conhecidos que até saíram da igreja. Tá entendendo? Sim. Porque foram viver o chamado, a sua aventura. Tá entendendo? E foram viver sua aventura. Foram fazer de qualquer jeito, do seu jeito. Tá entendendo? E por muitos outros tem que estão empurrando com a barriga, sendo peso, sendo isso. Por que isso? Porque não respeitaram o processo. Tá entendendo? Então, se Deus te chamou, acredita. Amém, Ele te chamou. Mas para que haja o envio, existe o processo, existe a preparação. E Deus respeita isso. Deus vai te preparar, Deus vai te equipar. Se foi para um ministério local, para um pastoreio, entra no seminário, estuda. Caramba, a gente precisa muito disso na igreja. Gente madura, gente madura na palavra, tá entendendo? Gente que não é só emoção. Principalmente jovens, preparados. É verdade, cara. E eu ouvi uma palavra, foi até no podcast, eu ouvi uma conversa a respeito disso, e que a palavra que ele usou, eu achei até meio forte, mas é verdade, é porque existem pessoas que entram pela aquela emoção, tá entendendo? E realmente existe um agir do Espírito, mas eles não amadurecem e vivem uma caminhada patética. A palavra que ele usa é patética e é verdade. Pessoas que só sente Deus se chorar, se a luz desligar, se fechar os olhos, mas não tem um mínimo do entendimento da palavra de Deus. Como é que eu estou dizendo que eu amo um Deus, que eu estou servindo a esse Deus, mas a palavra dele, que é toda a revelação dele, eu não conheço ela, eu não leio ela, eu não medito nela, tá entendendo? Então, eu acho que seja isso, cara. Eu acho que seja isso. Eu acho que foca nisso, preparação. Você está começando hoje, se prepara, não te preocupa. O tempo não vai esfriar, o tempo não vai passar, tu vai perder, não te preocupa. Só entende que fica ali na posição, busque se preparar, que o momento certo Deus vai cumprir aqui tudo aquilo que Ele botou no teu coração. Amém. O cara deixou muitas frases aqui, mas eu quero que você deixe uma frase aí para nossa audiência, para a galera que tá junto com a gente aí. Uma frase que, se você pudesse, você colocava no outdoor hoje. Hoje, se eu pudesse, a minha frase seria essa: crê em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uau. Acima de qualquer coisa, acima de todas as coisas, busca o Senhor, porque a nossa caminhada, ela tem altos e baixos. A gente vive coisas, experiências, trabalho. Hoje eu tô vivendo no meu trabalho algo que eu nunca sonhei para mim, sabe? Nunca sonhei em ser militar, nunca sonhei em estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, mas acima de qualquer coisa, e todas as experiências que eu já tive, não existe nada melhor do que viver uma vida para o Senhor. E essa vida começa quando a gente decide entregar ela para Jesus. Uau, que coisa boa. Galera, hoje eu estive aqui com Zacarias, homem de Deus, amém, sargento do exército, missionário. Amém. E a gente falou sobre muitas coisas aqui boas. Analise aí, pense, porque hoje a gente trouxe um conteúdo para vocês aqui especial. Amém. Então, cara, só tenho que te agradecer. Obrigado. Bom demais estar contigo, viu, cara? Sempre que precisar. E que Deus te abençoe nessa caminhada em nome de Jesus. Cara, que Deus abençoe esse trabalho ele é de Deus, viu? Uau. E Deus vai fazer vocês prosperarem ainda mais. Vem? Uau, show de bola. Obrigado, viu, irmão? Cara, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos finalizando mais um episódio. Curte aí, comenta. Se você puder seguir seguir esse bonitão aqui, vai estar na benção, tá bom? Amém. Então, finalizando mais um. Que Deus te abençoe e até uma próxima. Valeu.